Oi pessoal, aqui é a Manoele. Neste vídeo nós vamos continuar nosso aprendizado sobre teoria dos erros e vamos aprender tipos de erros. Então vamos lá ao vídeo. Olá pessoal, dando continuidade à unidade 1, Teoria dos Erros, hoje veremos o módulo 2, que são tipos de erros. Neste módulo nós iremos aprender a calcular os erros absoluto, relativo, de arredondamento e de truncamento de um número real e a sua representação, e a analisar como os erros se propagam em uma sequência de operações aritméticas. Então vamos começar com os tipos de erro. Hoje nós vamos ver esses 4 tipos de erro: erro absoluto, erro relativo, erro de arredondamento e o erro de truncamento. Vamos começar com o erro absoluto. O que é o erro absoluto? O erro absoluto, pessoal, é a diferença entre o valor exato de um número x e de seu valor aproximado x barra. Bem, o que acontece? Normalmente o valor exato não é disponível. Quando a gente trabalha com métodos numéricos, a gente sempre está produzindo aproximações e normalmente a gente não sabe o valor exato que a gente quer encontrar, ou seja, esse x não é conhecido. Então o que a gente faz, na verdade, é obter um limite superior para o erro, ou uma estimativa para o módulo do erro absoluto. E aí a gente trabalha com tolerâncias. Como é que vai ficar isso? Então, ao invés de eu trabalhar exatamente com o valor x, no cálculo do erro absoluto, eu trabalho com uma tolerância, que eu estou chamando de epsilon. Então, para mim, o importante é que esse erro inteiro aqui, o erro total, ele seja menor do que uma certa tolerância. Então, você define qual é a sua tolerância, tá certo? Tipo 1%, 2%, 0,0001%, você define o quanto você está disposto a estar errado, na sua solução. Então, o que a gente faz aqui é só uma operação algébrica, para tentar mostrar que, na verdade, quando eu trabalho com essa tolerância, o que eu consigo no final é definir que, ao se trabalhar com a tolerância e a aproximação, eu sei que meu valor exato está a uma distância de até epsilon ou menos epsilon do valor que eu obtive, certo? Então, essa é uma maneira de se trabalhar com erros, quando eu não tenho o valor exato, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos de calcular erro absoluto. Por exemplo, a gente sabe que o π está entre esses dois valores, ele está entre 3,14 e 3,15. Então, na verdade, eu lidar com o erro absoluto significa eu lidar com o tamanho deste intervalo. Isso aqui vai ser minha tolerância, certo? Então, eu sei que qualquer valor de π que eu obtenha dentro desses dois valores, ele vai estar com um erro absoluto de no máximo, ou seja, um limite superior de 0,01. Então, qual é o problema de se usar o erro absoluto? Nem sempre ele vai ser suficiente para descrever a precisão de um cálculo. Quando a gente define a nossa tolerância, a gente quer que ela valha para qualquer valor de aproximação que eu obtenha. Vejamos aqui alguns exemplos do que acontece quando eu calculo o erro absoluto. Seja x representado por x barra, esse valor aí, 2112,9, onde eu digo que o erro absoluto do meu x barra, quando eu obtive essa aproximação, é menor do que 0,1. Agora, suponho que eu queira representar um outro número y por y barra, que ele é igual a 5,3, onde eu também diga que o erro absoluto seja menor do que 0,1. O que acontece? Esses dois números, eles têm o mesmo erro absoluto, mas qual é o impacto desse erro para as aproximações? Ele vai ser o mesmo? Vai ter o mesmo impacto? Claro que não. Isso porque x e y não são representados com a mesma precisão. Então, para isso, a gente precisa calcular outro tipo de erro para poder lidar com essas diferenças. E aí é o erro relativo. Então, o erro relativo vai ser o erro absoluto dividido pelo valor aproximado, ou seja, eu estou levando em consideração a minha aproximação no cálculo do erro. É como se eu estivesse fazendo uma normalização do erro. Então, se a gente voltar lá para o nosso exemplo, suponha que eu queira calcular o erro relativo agora daquele número anterior, do x barra, que era 2112,9, sabendo que o erro absoluto dele, o módulo do erro, é menor do que 0,1. Então, aqui para calcular o erro relativo, certo, do x, ele vai ser menor, já que o erro absoluto é menor que 0,1, o erro relativo do x vai ser menor do que o erro absoluto, que é o 0,1, dividido pelo valor da aproximação, que é o 2112,9. O valor vai ficar 4,7
vezes 10 a menos 5 aproximadamente, certo? Agora vamos aqui para o y barra, né, que era o 5,3. Eu faço da mesma forma, né? Então, vou calcular o erro relativo. Do mesmo jeito aqui, o erro módulo, né, do erro absoluto é menor do que 0,1, então o erro relativo também vai ser menor do que 0,1 dividido por o valor da aproximação, que é o 5,3. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 0,02. Agora sim a gente consegue ver que esse número aqui de cima, né, do x, é muito menor do que esse número aqui de baixo. A proporção desse erro absoluto aqui, né, de 0,1 é muito menor do que esse 0,1 aqui embaixo, né? Então, ou seja, o erro relativo dessa aproximação para o x barra foi muito menor do que para o y. Agora sim, agora eu posso comparar realmente esses dois erros de forma justa, porque aqui não dá, pessoal. Aqui, devido a essa diferença de precisão, não é possível comparar esses erros. Mas aqui sim, tá certo? Aqui eu já posso compará-los. Agora que já sabemos calcular o erro absoluto e o erro relativo, agora vamos ver como é que o truncamento e arredondamento em sistema de aritmética de ponto flutuante funciona. Dado no conteúdo que a gente viu no vídeo passado, né, suponha que haja um sistema que opere em aritmética de ponto flutuante, que ele tenha t dígitos na base 10 e seja x o número que desejamos representar nesse sistema. Suponha que, né, nesse caso, né, que t seja igual a 4 e x seja igual a 234,57, como é que x será representado nesse sistema? Relembrando que a gente viu no vídeo passado, a primeira coisa que a gente faz é reescrever esse x naquela notação científica, né, na notação de ponto flutuante. Então ficou aqui 0,23457, certo? Vezes 10 à terceira, que é justamente o número de dígitos que eu andei aqui para a esquerda. Assim que eu escrevo esse número na anotação de ponto flutuante, eu observo que ele contém mais dígitos do que o que o meu sistema possui, né? Então, são 5 dígitos aqui e o meu sistema só aceita 4. Então, nesse caso, eu tenho que tomar aqui duas decisões, né? A primeira decisão que eu posso tomar é simplesmente descartar esse último dígito, certo? Eu descarto ele. E aí o número que eu consigo representar vai ser esse 0,2345 vezes 10 à terceira. Quando eu faço isso, eu realizo um truncamento. A outra operação que eu posso realizar é analiso novamente aqui o meu número, né, que está aqui com 5 dígitos, um a mais do que o meu sistema. Eu olho para o último dígito e faço um teste se ele é maior ou igual a 5. Se for, então eu vou arredondar para cima, tá certo? Se ele não for, eu arredondo para baixo, que é equivalente a fazer um truncamento. Eu posso desprezar esse último dígito, mas como nesse caso aqui ele é maior ou igual a 5, então eu vou aumentar esse último dígito aqui. Então ele vai ficar arredondado para cima. E aí eu realizo um arredondamento. Meu x vai ficar 0,2346 vezes 10 à terceira. Então, continuando nesse sistema, nós vimos que pode haver erros de arredondamento e erros de truncamento. Para manter o vídeo bem objetivo, pessoal, eu vou focar só no erro relativo de agora em diante. Não vou mostrar mais os valores do erro absoluto. O que a gente quer saber é quanto é esse erro quando existe um truncamento e quando existe um arredondamento. Eu vou mostrar aqui que a gente pode calcular um limitante superior para esses erros, né? E eu vou mostrar aqui só o limitante do erro relativo, para os dois tipos, truncamento e arredondamento, tá certo? Primeiro, no erro de truncamento, a gente vai ver, né, que no caso de um sistema da base 10, certo? Que é justamente essa mesma base 10 aqui, ele vai ser menor de que 10 elevado a menos t mais 1, onde esse t aqui também é o número de dígitos disponíveis, que é esse mesmo aqui. Então, o erro de truncamento ele vai ser menor do que 10 elevado a menos t mais 1, tá certo? Em módulo, não é isso? E o erro de arredondamento vai ser a metade desse valor, tá certo? É menor do que a metade, ou seja, o erro de arredondamento ele é menor do que o erro de truncamento. E normalmente, pessoal, o erro de arredondamento ele é mais utilizado. Agora o que eu quero fazer é justamente analisar como é que esses erros eles se propagam nas operações aritméticas de ponto flutuante. Porque a gente já viu que existe um erro na hora que eu faço essa mudança de base. Existe um erro na representação por ponto flutuante, né? Por exemplo, eu tenho um número real que não vai caber no meu sistema e aí eu vou ter que acabar fazendo um truncamento ou um arredondamento. A outra coisa que a gente quer fazer agora é justamente como é que esses erros se propagam quando eu faço operações com esses números. Então vejamos aqui. Dada uma sequência de operações, né, por exemplo,
Eu quero calcular um número u, que é x mais y menos z. Então, eu tenho aqui duas operações seguidas, né? Uma adição e uma subtração. Eu quero ter uma noção, né, de como esse erro se propaga, né, ao longo das operações. E aí, a gente vai ver que o erro total, né, de uma operação, ele é formado por duas partes. A primeira é pelo erro nas parcelas, né? Ou seja, o número já não era representável, tá certo? Na hora que eu insiro ele no sistema, né? Ele já tem um erro. E o outro erro é o erro do resultado da operação. Mesmo que esses números não tenham, né? Não tenham erro, pode ser que na hora que eu faça uma operação com eles, eu gere um resultado que aí na hora que eu vou guardar o valor final, haja um erro de arredondamento ou de truncamento. Seria esse erro no resultado final da operação, tá certo? Nos exemplos que eu vou mostrar, né, de agora em diante, eu vou utilizar um sistema de ponto flutuante que tem 4 dígitos, tá certo? Na base 10 para simplificar, né, o nosso entendimento. E ele vai ter um acumulador de precisão dupla. Eu vou já explicar o que significa esse acumulador de precisão dupla, tá certo? Primeiro, né, antes de mostrar o quanto é o erro, vamos só relembrar aqui como é que a gente faz uma adição com números quando estão naquela notação de ponto flutuante. Primeiro, eu tenho que alinhar os pontos decimais dos dois números, né? Sempre que eu quiser somar os dois números, eles têm que estar alinhados, tá certo? Então, nesse caso, quando os números não estiverem alinhados, né, os expoentes estiverem diferentes, o que a gente faz é deslocar a mantissa, certo? De menor expoente para a direita. O deslocamento dessas casas decimais vai ser igual à diferença entre os dois expoentes. Suponha que eu queira somar o x, que seja 0,937 vezes 10 à quarta, e o y, que é o 0,1272 vezes 10 ao quadrado, né? E eu quero calcular aqui essa soma dos dois números. Veja que eles não estão alinhados, né? Os expoentes são diferentes. Então, como a gente viu lá no slide anterior, a gente desloca, né, a mantissa do número que tem menor expoente para a direita, tá certo? E aí eu fico que o meu x, né, permanece o mesmo, já o y eu desloquei para a direita, o número de casas decimais é a diferença entre os dois expoentes, então eu vou deslocar duas casas decimais, tá certo? E aí agora meu novo y ficou 0,001272 vezes 10 à quarta, ok? Pronto, agora eu posso somar esses dois números, né, eu alinho eles, somo, e aí eu tenho o resultado final. Pronto, que aí é esse resultado exato aqui. Aí vocês podem estar pensando assim, esse sistema não tinha t dígitos que o t é igual a 4? Por que ela está usando aqui 6 dígitos? Lembra daquele acumulador de precisão dupla, né, que eu disse que ia explicar o que era? Um acumulador de precisão dupla, pessoal, no momento que eu estou fazendo, tá certo? Os meus cálculos intermediários, né, que são esses aqui de cima, ó, na hora que eu represento o número, que é nesse caso aqui, né, que ele tem 6 dígitos, tá certo? Sempre que eu estiver calculando, fazendo os meus cálculos intermediários no acumulador de precisão dupla, significa que eu tenho o dobro do dígito disponível nesse momento. Então, se aqui o meu t é igual a 4, eu tenho até 8 dígitos. Certo? Então aqui nesse caso, ó, na hora que eu faço esse cálculo, eu descobri, né, que o meu número ele vai ter 6 dígitos, só que o meu sistema é só 4. Então nesse momento aqui, na hora que eu calculo o resultado exato, eu preciso trazer de volta para o sistema de ponto flutuante, tá certo? Então eu vou fazer aqui ou arredondamento ou truncamento. E aí, se a gente for fazer um arredondamento, né, aí é aquela coisa, eu olho para o primeiro dígito, é maior ou igual a 5, eu aumento 1 nesse dígito aqui, né? Então, ficou 0,9383 vezes 10 à quarta. E se eu fizer um truncamento, aí eu desprezo esses dois últimos dígitos, né? E ficou 0,9382, tá certo? Pronto, é assim que a gente faz a adição, né? A subtração é análogo, tá certo? É só mudar o sinal, mas essa operação de alinhar os pontos decimais também tem que ser feita. Já no cálculo da multiplicação, a gente pode fazer direto, né? A gente simplesmente multiplica as mantissas, independente do valor dos expoentes, e depois soma os expoentes, tá certo? Então, para calcular aqui x vezes y, eu só fiz aqui a multiplicação, né, ó, das mantissas e somei aqui os expoentes. E aí, do mesmo jeito, eu obtive um número que possui muito mais dígitos do que o meu sistema e depois eu vou ter que fazer um arredondamento ou um truncamento. Então, nesse caso aqui, do mesmo jeito, né? A gente olha para o primeiro número após o último dígito disponível e aí, se for fazer um arredondamento, né? Eu olho para o último dígito
né, o primeiro que aparece após o último, e faço a comparação. Se ele for maior ou igual a 5, eu aumento esse número aqui para 2. Se eu estiver fazendo um truncamento, então eu simplesmente desprezo esses últimos dígitos. Pronto, agora sim a gente pode calcular os erros, né? Então, como eu falei antes, mesmo que as parcelas ou fatores, né, de uma operação estejam exatamente representadas, ou seja, não existe um erro de arredondamento, né, do sistema de mudança de base ou de representação em ponto flutuante, mesmo que eles sejam exatamente representáveis, ainda pode haver um erro na hora que eu realizo uma operação com eles. Ou seja, não posso esperar que o resultado vai ser exato, certo? Então eu vou considerar quanto é que vai ser esse erro, né? Na hora que eu realizo a operação e eu escrevo de volta, que a gente viu, né, nos exemplos da adição e da multiplicação, quando eu realizo a operação e trago o número de volta para o sistema, ele vai ser arredondado ou truncado, eu vou ter um resultado aproximado, ou seja, vai existir um erro ali. O que a gente quer quantificar é quanto é que vai ser esse erro, né? Veja, se as parcelas, né, ou fatores envolvidos na operação não contiverem erro, tá certo? O erro relativo de qualquer operação vai ser um erro simples de arredondamento ou de truncamento, certo? Então, se eu fizer um truncamento, vai ser menor do que aquele valor que a gente mostrou lá no início do vídeo, vai ser menor do que 10 elevado a menos t mais 1, né? Onde esse 10 tem a ver com a base e o t aqui com o número de dígitos disponíveis, certo? E se for arredondamento, vai ser a metade disso, né? Vai ser a metade de 10 elevado a menos t mais 1. Então, pessoal, eu não coloquei aqui no vídeo, né, a demonstração de como é que eu chego a esses valores, tá certo? Mas vocês depois olhem no livro, que lá tem todo o passo a passo de como se chega a esses valores, tá certo? Como é que eu calculo os erros, né, nessas operações, tá certo? Do mesmo jeito que eu falei, eu vou utilizar apenas o erro relativo, tá certo? E agora eu vou mostrar como se quantifica esse erro, levando em consideração também esse erro de arredondamento ou truncamento no resultado final, certo? Então vai ter o erro das parcelas e o erro final do arredondamento. Para esses cálculos, né, eu vou supor que x e y não sejam exatamente representáveis, ou seja, vão existir erros relativos para o x e para o y, tá certo? Então, ou seja, o x e o y vão ser representados com suas aproximações, que é o x barra e o y barra. Então, as fórmulas gerais para as 4 operações são essas. Primeiro, da soma, né, vai ser o erro relativo da primeira parcela vezes a proporção dessa parcela em relação à soma, mais o erro relativo da segunda parcela vezes a proporção dessa parcela em relação à soma, certo? E no final, o erro, né, de arredondamento ou de truncamento da operação, certo? Esse é o da soma. O da subtração é análogo, tá certo? Só que agora é uma diferença, né? E agora a proporção é em relação à diferença, tá certo? Da multiplicação é apenas a soma dos erros relativos dos fatores, tá certo? Mas aqui sempre lembrando de somar o erro final do resultado, tá certo? Da operação. E quando é uma divisão, vai ser a diferença dos erros relativos. Então aqui, o que a gente já pode observar um pouco aqui? Lembra lá naquele código, né, de somatório do 0.11 30 mil vezes, né? Eu estou realizando essa soma aqui, ó, nessa parte aqui de cima, né? Vou mudar de cor aqui. Eu estou realizando essa soma aqui, ó, 30 mil vezes. Ou seja, esse erro aqui, pessoal, vai se acumulando, né? Ó, na hora que eu somar próximo, o erro relativo da parcela agora já vai acumular com a operação anterior, né? Então eu vou acumulando isso aqui 30 mil vezes. É por isso que é diferente de na hora que eu faço só uma multiplicação de 30 mil vezes 0.11, ele está fazendo só isso aqui, ó, uma vez só. É por isso que são tão diferentes, né? Aqueles valores lá, tá certo? Do somatório e da multiplicação, ok? Vamos ver aqui mais alguns exemplos, né? Sempre bom exemplo. Nos exemplos, eu vou continuar da mesma maneira. Eu vou utilizar um sistema de ponto flutuante de 4 dígitos e na base 10, certo? No primeiro exemplo, eu quero calcular esse número U, que vai ser x mais x sobre y, tá certo? E supondo que x
e o y sejam exatamente representáveis. Então, o que a gente quer saber é qual vai ser o erro total, né? Na hora que eu realizar essas duas operações, qual vai ser o erro final da operação. A primeira observação que a gente tira aqui, pessoal, é que é dito, né, que os elementos aqui, ó, são exatamente representados. O que significa isso? Se eles são exatamente representados, então significa que o erro relativo, né, da parcela é zero, ou seja, ele não vai trazer já nenhum erro, tá ok? Então só vai ter o erro final da operação. Então, nesse exemplo, como eu falei, eu vou me concentrar nos erros relativos, tá certo? E também de agora em diante, pessoal, eu só vou usar arredondamento, tá certo? Que é o que é o mais utilizado, tá bom? Não vou calcular o erro de truncamento. Para começar a calcular o erro relativo, né, das operações, eu preciso fazer por partes. Então, eu vou começar com a operação que tem maior precedência. No caso aqui é a adição, né, que está entre parênteses. Vou chamar de S. Eu aplico aquela fórmula do erro relativo para a soma, tá certo? E aqui o que a gente já pode observar? X é exatamente representável, né? Isso foi dito, ou seja, esse erro relativo aqui do X vai ser zero e esse erro relativo aqui do X também vai ser zero. Ou seja, vai sobrar apenas o RA. O erro relativo da primeira operação vai ser o RA, que o limitante superior para ele, a gente viu, é 1 meio vezes 10 elevado a menos t mais 1. Eu falei que o t era igual a 4, eu vou deixar para substituir só no final, tá bom? Então, continuando, né? A próxima operação é a divisão, que vai ser o próprio U agora, né? Vai ser S dividido por Y. E aí eu aplico a fórmula, né? Da mesma maneira, que vai ser a diferença dos erros relativos, né? Então, vai ficar o erro relativo do S menos o erro relativo de Y mais o RA. O erro relativo do S, pessoal, é o que a gente calculou aqui em cima, né? Esse aqui vai ser igual ao RA. E o erro relativo de Y, a gente viu que o Y é exatamente representável, então ele vai ficar com zero, certo? Então, o total aqui vai ser igual a 2 vezes o RA. Substituindo os valores, né, que a gente sabe para o limitante superior, eu tenho que o erro relativo de U, né, em módulo, vai ser limitado por 2 vezes 1 meio vezes 10 elevado a menos t mais 1, que isso aqui vai dar igual a 10 elevado a menos t mais 1. Finalmente, substituindo o valor de t, né, a gente obtém que o erro relativo de U, ou seja, que essas duas, né, são essas duas operações, é 10 elevado a menos 3, ok? Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, eu quero calcular também um número U, que eu estou chamando de x mais y vezes z menos w. Né? Eu tenho aqui uma operação a mais, tá certo? Então, aqui eu vou um pouquinho mais rápido. Nesse caso, todos esses números vão ser representados exatamente da mesma maneira, ou seja, o erro relativo vai ser zero, tá certo? E a gente vai calcular o arredondamento no final. Então, do mesmo jeito, começo com a operação de maior precedência, que eu estou chamando de S também, tá certo? É o x mais y. Então, aqui a gente faz da mesma maneira, erro relativo de x é zero, porque é exatamente representado, o erro relativo do y é zero, porque é exatamente representado, sobrou só o RA, né, que é 1 meio vezes 10 elevado a menos t mais 1. Pronto, vou para a próxima operação, que é essa multiplicação aqui, que, né, eu vou chamar de m, tá certo? Então, eu vou calcular o m, que é o S, vezes o z. Então, a fórmula, né, do erro relativo da multiplicação vai ser o erro relativo da soma, né, aqui, que é o anterior, mais o erro relativo de z, né, mais o RA. O erro relativo do S, né, que é a soma, é o RA que a gente calculou anteriormente. O erro relativo de z é zero, porque z é exatamente representado. Então, aqui eu tenho que o erro relativo dessa multiplicação vai ser 2 vezes o RA também, como na operação anterior, né, no exemplo anterior. Agora, né, substituindo os valores, eu tenho que o erro relativo da multiplicação agora vai ser 2 vezes 1 meio vezes 10 elevado a menos t mais 1. E aí eu tenho que o erro relativo de m vai ser menor do que 10 elevado a menos t mais 1. Continuando, ainda falta uma operação, né, que é a diferença, que vai ser finalmente o U, né, que é o m menos o w, tá certo? Aplico a fórmula da diferença, tá certo? Aí aqui o que a gente pode simplificar, né? O erro relativo do W, ele é zero, porque ele é exatamente representável, tá certo? Então daqui eu tenho que vai ficar o erro relativo do M, que é o que a gente calculou, né, no passo anterior, vezes, né, a proporção dele em relação à diferença, mais o erro de arredondamento aqui. Então, o que vai ser o erro relativo do M, né, que a gente calculou no slide anterior? Vai ser 10 elevado a menos t mais 1 multiplicado, né? Isso aqui a gente está calculando tudo, é um limitante superior em módulo, né? Por a proporção dele em relação à diferença, mais o erro de arredondamento. E
colocando 10 elevado a menos t mais 1 em evidência e já substituindo o t por 4, o erro relativo de U vai ser menor do que esse resultado aqui, né? Módulo de m barra sobre módulo de m barra menos w barra mais o meio vezes o 10 elevado a menos 3. Aqui vocês podem perceber que à medida que eu vou fazendo mais operações, o número vai aumentando. Algumas observações finais, pessoal. Primeiro, relembrando, né? Por isso que aquele cálculo do somatório no computador para o x igual a 0,11, né, 30.000 vezes, ele dá 3.300.985107 quando a precisão é simples, e quando a precisão é dupla, ele diminui bastante o erro, né? Toda vida que vocês estiverem trabalhando com a precisão simples num código, e quando alterar a precisão das variáveis utilizadas alterar drasticamente o resultado, então é quase certo que a computação está sendo afetada por erros de arredondamento ou truncamento, tá certo? Então muito cuidado com esse tipo de erro. Na prática, isso aqui não é muito... ninguém faz isso, né? Somar um 0,11 30.000 vezes, né? Do jeito que a gente fez aqui. Isso aqui é só um exemplo para demonstrar a presença do erro. Mas às vezes você está fazendo uns laços onde você está fazendo uma soma que ela pode ser deixada para fazer somente no final, tá certo? Que você só faz uma vez no total, ao invés de ficar fazendo em cada iteração, né? Então você pode tentar melhorar o seu cálculo para não sofrer tanto com erros de arredondamento, tá bom? Então com isso eu concluo essa parte de teoria dos erros, né, essa unidade. E para resumir o nosso conteúdo que a gente aprendeu hoje, a gente viu como calcular erro absoluto, relativo, erro de arredondamento, erro de truncamento do número real, né, na sua representação. A gente viu aqui os limitantes superiores, e a gente viu, né, a gente analisou como é que os erros se propagam em uma sequência de operações aritméticas utilizando 2 exemplos. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.